duro para o meio ambiente. Isso porque o Congresso Nacional derrubou 56 dos 63 vetos do presidente Lula à lei de licenciamento ambiental, mais conhecida por ambientalistas como PL da devastação. A partir da promulgação desse texto pelo Congresso, que é quando as regras passam a valer para o licenciamento ambiental, cada estado vai fazer o seu regramento, seus próprios parâmetros. Isso tira, por exemplo, o poder do Conselho Nacional do Meio Ambiente para isso e mais, a possibilidade dos mais fracos, mais vulneráveis, dos indígenas, quilombolas, serem ouvidos. Além desse assunto, é claro que a gente também vai falar bastante sobre a COP30, que terminou na semana passada, se as negociações formais, os avanços foram menores que as expectativas. Fora delas, a COP30 registrou conquistas históricas após 4 conferências em países com restrições à participação social. Belém se tornou palco, de uma mobilização global inédita. Obrigada pela presença mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, ministra. Eu que agradeço, Karina. Bom estar com vocês de novo. Prazer é sempre nosso. E num dia, ministra, um dia depois do Congresso Nacional ter derrubado vetos de questões que eram tão importantes para a preservação do meio ambiente, está havendo e houve imediatamente uma reação muito forte de vários setores, né? Ontem a senhora chegou a dizer que um caminho seria a judicialização, né? Levar para a justiça, resolver essas questões. Eu queria primeiro que a senhora explicasse para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que não sabe do que a gente está falando, o que aconteceu, quais são os impactos, né, dessa derrubada desses vetos, dessa proposta que flexibiliza aí o licenciamento ambiental, quais são os maiores impactos e os próximos passos, ministra, por favor. Obrigada, Karina, obrigada a todos que estão nos acompanhando. Acho que mais do que flexibilizar, é uma verdadeira demolição. Foi uma demolição do licenciamento ambiental brasileiro, uma regra que nos estados tem 50 anos de consolidação, no plano federal são 39 anos, quase 40 anos de consolidação, e que ao longo dessas décadas evitou centenas de milhares de tragédias. Todas as tragédias evitadas, elas não têm como ser contabilizadas. A gente só olha para aquelas que infelizmente não foram evitadas. Só que a partir de agora, com essa demolição, elas serão potencializadas, sobretudo em um contexto ainda mais difícil do que aquele que a gente tinha há 50 ou 40 anos atrás. A gente não vivia uma situação de completo desequilíbrio climático. Agora, com as chuvas torrenciais, com as secas, com os incêndios, com as ondas de calor, até tornados nós temos no Brasil, chuva de granizo, isso é o desequilíbrio do clima. E no momento em que a sociedade mais precisa de proteção, nós temos essa demolição de uma legislação que mudou a realidade de situações como a de Cubatão no passado. Quem não se lembra do que acontecia ali com a poluição completamente desordenada, desenfreada, afetando a vida das pessoas, câncer de pulmão, crianças nascendo completamente defeituosas, com problemas terríveis. E agora a gente volta para uma situação parecida, essa é a verdade. O discurso que está sendo feito, que é de modernização para ganhar agilidade, na verdade é um discurso para disfarçar todos esses retrocessos. Não são retrocessos, são verdadeiras regressões. O IBAMA, o ICMBio, todos os órgãos ambientais agora ficarão de mãos atadas se essa lei prevalecer. Portanto, como não se pode admitir que a população fique completamente desamparada, é fundamental considerar a judicialização. Estamos considerando fortemente, porque é inconstitucional você passar por cima do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos os cidadãos e cidadãs têm direito a um ambiente saudável. Com essa demolição, não há como lutar para ter um ambiente saudável em um contexto tão difícil. Só para você
ter uma ideia, a licença por autodeclaração é o empreendedor dizer que ele está em conformidade com a lei. Em algumas situações, casos como de Mariana e Brumadinho, é o próprio empreendedor que vai dizer que ele está em conformidade com a lei. Só que na maioria das vezes, se você não tem a presença do Estado, dos órgãos públicos, criando regras e padrões, você vai ter o descontrole. E essa possibilidade agora de que cada estado, cada município vai fazer a sua própria lei. É o absurdo dos absurdos. Quando você tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente estabelecendo regras gerais e a partir daí os estados e os municípios se orientam, você tem um sistema que tem coerência. Dessa forma, cada estado vai achar que ele pode mudar as leis, mas ele não muda as leis da natureza. O rio que é contaminado por metais pesados em um estado será o mesmo rio contaminado em outro. Só que para um estado que é negacionista, que não respeita o meio ambiente, que não se importa com as pessoas, ele não vai ter nenhum problema em jogar o esgoto, não vai ter nenhum problema em jogar metais pesados de uma fábrica de químicos dentro do rio. Ou seja, nós estamos vivendo o caos ambiental. Hoje, quando eu entrei, o seu colega me perguntou: e aí, senadora, como é que está? Acho que é uma verdadeira ressaca. Eu digo: não é ressaca, é mais que ressaca, é luto. É um luto. Uma legislação que foi feita durante todas essas décadas, que evitou centenas de milhares de tragédias. Agora, nós temos ela demolida em uma sessão do Congresso Nacional. No momento em que a população mais precisa que os seus representantes, que os seus governantes a protejam, é o momento em que ela está mais desamparada do ponto de vista legal. Porque se você tira a base legal, como é que nós vamos continuar atuando? A ministra citou aqui a autodeclaração, e só para situar quem nos ouve e quem nos assiste, do que a gente está falando? A gente está falando que é como se você fosse à farmácia, precisasse de um remédio tarja preta e você mesmo fizesse a sua receita. Não é isso, ministra? Exatamente. É você prescrevendo o seu próprio remédio. Nesse caso, não é remédio. Nesse caso, é prescrevendo veneno. Muitas doenças para o meio ambiente, para a economia e para a tranquilidade das pessoas.